Olá a todos, meu nome é Felipe e vou apresentar para vocês o trabalho denominado Análise da capacidade de hospedagem de geração fotovoltaica através do sistema de otimização por enxame de partículas. Os autores foram Felipe Magalhães, Bruna Ferreira, Wesley Pérez, Rafael Paubel e Francisco Coelho. O emprego adequado das unidades de geração distribuídas nos sistemas de distribuição traz muitas vantagens na operação, né? Algumas dessas vantagens que a gente pode citar, que seria a melhoria do perfil de tensão e a redução das perdas no sistema. E, logicamente, o aumento da sustentabilidade, uma vez que esses sistemas de geração distribuídas normalmente as suas fontes primárias de geração são do tipo solar e do tipo eólica. Contudo, sem um planejamento adequado, o emprego da geração distribuída ela pode deteriorar a operação do sistema, né? Seja conduzindo a violação de limite térmico por fluxo de potência, por nível de tensão, né? Sejam sobre ou subtensões, aumento de perdas, né? Dependendo da localização das usinas, né? E também o desequilíbrio de tensão. Atualmente observa-se muito a deterioração por níveis de tensão no sistema de distribuição, né? Então, a máxima quantidade de potência que um sistema de distribuição ele pode ser acomodado, né? Ele é denominado de máxima capacidade de hospedagem, né? Normalmente pelas siglas MCH. E justamente esse é o intuito do nosso trabalho, né? Fazer um estudo da máxima capacidade de hospedagem no sistema de distribuição. A determinação, então, do MCH não é uma tarefa fácil, né? É um problema complexo que pode ser resolvido, né, com 3 abordagens distintas, né? Sendo ela abordagem determinística, abordagem probabilística e também em séries temporais, né? Então, após uma extensa revisão bibliográfica, né, que é apresentada nesse artigo, né, observamos que o interesse sobre os métodos determinísticos, né, ele se torna bastante crescente quando se trata do assunto de máxima capacidade de hospedagem. Nesse contexto, o trabalho apresentado, né, ele utiliza a metodologia de otimização por enxame de partículas, né, para que seja determinado o MCH de um sistema, né, onde ele é inserido nesse sistema sistemas de geração distribuída do tipo fotovoltaico, para um dado período de operação em vista da curva de radiância do sistema. Então, a partir de um modelo apropriado, né, de um sistema fotovoltaico, no caso, sistema utilizado com software OpenDSS, né, a metodologia otimiza o somatório das potências nominais dos geradores no ponto de máxima potência, considerando restrições de tensão e de fluxo reverso na subestação. Com a metodologia proposta, a gente pôde então avaliar, né, os efeitos das curvas de radiação, temperatura e eficiência do inversor, né, no valor de capacidade de hospedagem, né? E essa simulação foi realizada utilizando o sistema de teste de 13 barras do I3E, que mostrou a efetividade do método. E a metodologia proposta, né, foi a utilização do software OpenDSS, e no OpenDSS existe um modelo, né, de sistema fotovoltaico, que é o que está apresentado em tela, onde o modelo verifica, né, ele simula todas as características de um sistema fotovoltaico, né, sendo a sua máxima ponto de injeção de potência, a temperatura dos painéis, né, que a temperatura está ligada diretamente à eficiência do painel fotovoltaico, e a irradiação base, né, que é a irradiação
que transforma a energia solar em energia elétrica. Então, todos esses dados são imputados no modelo, tá? E além dos dados da placa, né, do módulo fotovoltaico em si, são inseridos também os parâmetros do inversor, como a sua curva de eficiência. Então, nota-se que quanto maior a potência despachada pelo inversor, maior a sua eficiência na conversão de corrente contínua para corrente alternada. Além disso, alguns outros dados são imputados no sistema, como o método de conexão, a sua tensão nominal, fator de potência e a potência reativa. E aqui são apresentadas as curvas que foram inseridas no sistema, né? A curva de radiação diária, que mostra o tanto de radiação observada pelos painéis, e à direita o fator de correção do máximo ponto de potência. Nota-se que com o aumento da temperatura diminui-se o rendimento na conversão dos painéis. E na parte inferior, os gráficos indicam a curva de temperatura diária, né? Ou seja, quanto maior a temperatura também ao longo do dia, menor a eficiência do sistema. E à direita, a curva propriamente de eficiência do inversor. Nesta, nota-se que quanto maior a potência despachada, né, em valores nominais, melhor é a eficiência em sua conversão. Então, o método que está sendo proposto nessa otimização é o de maximizar a injeção de potência pelo sistema de geração distribuído, onde eles estão sujeitos a condições de igualdade, desigualdade e canalização dos limites das variáveis, né? Sendo as variáveis em estudo as tensões nodais e a máxima potência injetada no sistema. A função objetivo nada mais é do que a maximização dos máximos pontos de potência em cada usina fotovoltaica. Por isso, então, é uma função somatória dos geradores alocados no sistema. Foram considerados neste método 3 restrições de igualdade, sendo ela o balanço de potência ativo. Então, nota-se a potência injetada pela subestação como fonte principal, né? A potência consumida e a potência injetada pelo sistema de geração distribuída. Também o balanço de potência reativa. Nesse ponto, podemos observar que os sistemas fotovoltaicos foram considerados com fator de potência 1, ou seja, não contribuindo para a injeção de potência reativa no sistema. E a referência angular também foi considerado como restrição de igualdade. Já na restrição de desigualdade, foi considerada a avaliação do fluxo de potência na subestação, onde um fluxo negativo indica que houve uma reversão na potência, ou seja, a subestação para de fornecer e começa a receber energia proveniente das usinas fotovoltaicas. E as variáveis que estão limitadas, no caso, a máxima potência injetada pelas usinas fotovoltaicas e os limites de tensão conforme a resolução da ANEEL com relação à qualidade de energia elétrica. O método utilizado, como já mencionado anteriormente, é o PSO, né? O que seria o PSO, né? O PSO é um método de otimização que baseia-se no comportamento social dos bandos de pássaros na busca por alimentos. Então, os indivíduos da população, eles se movimentam, né, no ambiente e sofrem influência das suas melhores experiências como indivíduo e das melhores experiências de sua vizinhança, ou seja, do grupo, né? Então, levando esses dois parâmetros em consideração,
que acontece o modelo de otimização por enxame de partículas. Então, a solução do problema para o PSO proposto nesse trabalho considera-se a máxima injeção de potência de 3 geradores distribuídos dentro do sistema de 13 barras proposto. Então, no estudo de caso, foi utilizado o sistema de teste de 13 barras do I3E, e as usinas fotovoltaicas elas foram alocadas na barra 671, 680 e 692. Também, para esse estudo de caso, foi considerado uma curva de carga típica, né? No gráfico, podemos observar uma curva típica para cargas residenciais e para cargas industriais que são alocadas neste sistema. E também, para a validação do modelo apresentado, né, foi efetuado um estudo comparativo, né, da máxima capacidade de hospedagem em relação a uma estratégia já relatada na literatura, né, que baseia-se, na verdade, não em um método de otimização, mas em passos de injeção de potência, que a cada simulação realizada, aumenta-se o passo em 0,5 kW e avalia as restrições do sistema. Uma vez esse sistema é violado, o modelo encerra a análise, né? Então, de passo em passo, acrescentando potência nas 3 unidades geradoras ao mesmo tempo em a cada passo, é feito uma análise. Então, o nosso método por PSO foi feita uma comparação com essa metodologia da literatura. Com isso, foram executadas 7.400 fluxos de potência e obtido o valor de máxima capacidade em 2 condições, né? Considerando restrições de tensão e fluxo e considerando somente as restrições de tensão. Analisando o caso que considera, então, a restrição de reversão de fluxo e de tensão, nota-se que o PSO ele consegue alocar um pouco mais de usinas nos sistemas, né, em comparação com o sistema da literatura, né? Então, a gente pode observar isso na tabela apresentada, né, e nos gráficos de potência de saída da GD e também o gráfico comparando, né, a geração distribuída versus a injeção de potência pela subestação. Também nota-se, com relação à avaliação dos níveis de tensão, que todas elas estão dentro dos limites verificados de acordo com a resolução normativa da ANEEL. Analisando agora os resultados do segundo caso, que desconsidera a restrição de reversão de fluxo, a gente nota que o PSO também ele é melhor do que o método da literatura, uma vez que a gente consegue injetar mais potência nas usinas sem ferir a restrição de tensão. Então, note que as tensões elas estão dentro dos limites e a gente consegue, com isso, alocar mais usinas fotovoltaicas. Analisando os resultados dos 2 casos, conclui-se então que o método foi capaz de resolver o problema, né, respeitando as restrições e com tempo computacional adequado, né. Verificou-se também com o uso do sistema 13 barras que a limitação, quando se usa, considera, né, os limites de tensão e fluxo, foi realmente o fluxo, e quando se considera somente níveis de tensão, ele foi realmente o limitante para a injeção de potência, né? Então, nota-se quando se limita somente a nível de tensão, a gente consegue injetar mais potência no sistema. E, comparando-se os resultados com o método prático empregado na literatura, verificou-se que a efetividade realmente do método que estamos propondo. E para trabalhos futuros, né, poderão ser focados no emprego de sistemas de armazenamento, né, os sistemas storage,
e também outras restrições, né, como desequilíbrio de tensão, enfim, e também outros métodos de otimização. O meu muito obrigado a todos e um grande abraço.